Pesca da tainha está muito abaixo do esperado e situação está preocupando o presidente da colônia de pescadores de Balneário Rincão. Preços da gasolina e do óleo diesel serão reduzidos nas refinarias. Criminosos que balearam um policial serão julgados pela justiça. O caso ocorreu no início do ano passado. Safra recorde de grãos empolga produtores. O Rally do Agronegócio é realizado por regiões brasileiras especializadas em agricultura. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 16 de junho de 2017. Para você que sintoniza a programação da TV Primavera, uma boa noite. O clima é de tensão entre os pescadores de Balneário Rincão. Em meio à temporada de pesca da tainha, o peixe preferido dos catarinenses pouco deu o ar da graça. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o déficit é de mais de 95 toneladas. As tainhas em grandes quantidades, como eram esperadas até o momento, não apareceram na região. Até agora, o que se viu foi uma ou outra pescada diante da insistência dos profissionais. Essa situação preocupa os pescadores, já que, no total, apenas 5 toneladas foram retiradas do mar na região. As canoas estão aí em cima dos caminhões. A pesca da tainha abriu no dia 1º de maio, agora de 2017. No ano passado, nesse período, nós já tínhamos capturado em torno de 60, 70, quase 80 toneladas. Nós já estamos passando da temporada da pesca da tainha e nesse ano nenhum lanço de maior proporcional que aconteceu. Nós estamos monitorando isso juntamente com a Federação de Santa Catarina e todas as colônias de pescadores, desde Florianópolis até Passo de Torres. A temperatura do mar é responsável pelas tainhas até agora não terem dado o ar da graça e preciso muito frio para que possam aparecer. A nossa preocupação é que no ano passado, no mês de maio, o frio era intenso. Esse ano o inverno não chegou. O frio não tem chegado ainda. O vento sul não deu o vento sul ainda para encostar. A temperatura da água ela é quente. Então a tainha, enquanto a água estiver quente lá fora, ela permanece, ela está a 30, 40 metros de profundidade. No momento que a água esfriar, a água do mar, ela vem para as bocas de barra, elas encostam mais na praia porque a água é mais quente. E infelizmente isso não está acontecendo. Esse é um dos fatores que não está encostando a tainha na nossa praia. O foco é a tainha, mas se ela teimar e não aparecer, os pescadores vão começar a procurar por outros tipos de peixe. Nós ainda vamos ficar torcendo que a tainha encosta, porque os pescadores investiram, compraram caminhão, compraram barcos, compraram equipamento, redes, né, que eles investiram esperando a pesca da tainha. E começa a preocupar sim, porque os investimentos foram feitos. Se não for a tainha, vem a anchova, depois da anchova vem a curvina, o bagre, papaterra. Mas a grande questão é a pesca da tainha, que ela é uma questão... Além de ser uma pesca artesanal e cultural, ela é a maior pesca que acontece na nossa região. Mas ainda existe a esperança de que algumas toneladas de tainha possam aparecer pela costa e salvar o ano dos pescadores que esperam por este momento. Estamos na torcida, tem até o mês de julho ainda, né? Que com certeza até mês de julho pode acontecer dela encostar. A gente percebe que os pequenos pescadores agora com rede de corrico na beira da praia já estão pegando alguma coisa, isso mostra que alguma coisa do peixe já está encostando. Nós esperamos e a gente sempre tem fé, né, que a tainha encoste, porque senão fica muito preocupante para os nossos pescadores. A Petrobras fez um anúncio que o brasileiro não está acostumado a ouvir. A estatal irá reduzir os preços da gasolina e diesel nas refinarias.
As refinarias da Petrobras reduziram a média do preço da gasolina e do diesel. A gasolina sofreu uma redução aproximada de 2,3%. Já o diesel, a porcentagem é ainda maior e representa 5,8%. Acredita-se que se não houver demais alterações que compõem o preço ao consumidor final, isso significa que o valor da gasolina na bomba pode cair 0,9%, o que representa 3 centavos por litro em média. Já o diesel, esse montante pode reduzir 3,5%, o que corresponderia 11 centavos por litro na média. A estatal informou na última quarta-feira que os reajustes de preços, que acontecem uma vez por mês, devem acontecer em períodos mais curtos. Um crime que chocou a comunidade sul-catarinense está perto de chegar ao fim. Criminosos que balearam um policial de folga às portas de uma agência bancária no início do ano passado estão prestes a conhecer a sua sentença. Os réus envolvidos na tentativa de homicídio a um policial militar na manhã do dia 1º de fevereiro de 2016, que não estava a serviço no momento do crime, devem ser julgados no dia 16 de agosto a partir das 9 horas da manhã em sessão ao Tribunal do Júri. A definição por júri popular foi realizada no fim do ano passado. Os autores de 19 anos e 25 anos vão responder por homicídio qualificado tentado, pelo fato da vítima ser policial, receptação, roubo majorado, corrupção de menores, já que teve a participação de um menor, entre outras acusações. Os acusados confessaram envolvimento no roubo, mas negaram ter tentado matar o policial. O trio foi preso cerca de um mês após o crime. A seguir, Rally do Agronegócio é realizado por regiões brasileiras especializadas, obviamente, em agricultura. Boa notícia! A safra de grãos supera recorde e pode chegar a 234 milhões de toneladas. O fato empolgou produtores de todo o país. A safra de grãos 2016-2017 dá um novo salto no recorde e pode chegar a 234,3 milhões de toneladas, com um aumento de 25,6% ou 47,7 milhões de toneladas, frente às 186,6 milhões de toneladas da safra passada. A nona estimativa do ano, realizada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, foi divulgada hoje. Os responsáveis pela super safra atual foram o crescimento na área e as produtividades médias. A previsão é de ampliação de 3,7% na área total, podendo chegar a 60,5 milhões de hectares, incluídas as culturas de segunda e terceira safras e as de inverno. A produção de soja deve crescer 19,4% e chegar a 113,9 milhões de toneladas, com ampliação de 1,9% na área plantada, estimada em 33,9 milhões de hectares. No caso do milho total, a produção deve alcançar quase 94 milhões de toneladas, 41% acima da safra anterior. A estimativa é de 30,3 milhões de toneladas para a primeira safra e de 63,5 milhões para a segunda. A área total deve ser de 17,3 milhões de hectares. Milho e soja respondem hoje por quase 90% dos grãos produzidos no país. O feijão primeira safra, que está no final da colheita, deve alcançar uma produção de 1,39 milhões de toneladas. O resultado é 34,1% superior ao produzido na safra 2015-2016. Por outro lado, a previsão de queda
de 8,8% na área de trigo, podendo chegar a 1,93 milhão de hectares, contra 2,1 milhões de hectares da safra passada. Com isso, a produção sofre uma redução de 22,6% e chega a 5,2 milhões de toneladas, frente a 6,7 milhões de toneladas de 2016. A pesquisa foi realizada no período de 21 a 27 de maio em todas as regiões produtoras, quando foram consultadas diversas instituições e informantes cadastrados em todo o país. Considerado o maior evento privado sobre a expectativa de produção de grãos do Brasil, o Rally da Safra foi encerrado depois de passar pelas principais regiões produtoras do Brasil. Os preparativos têm início ainda no estacionamento do hotel. As equipes verificam o mapa, as coordenadas e traçam as rotas que serão seguidas. O coordenador do Rally da Safra, André De Bastiani, afirma que esse é o maior levantamento realizado pela iniciativa privada no país e, ao longo dos anos, se tornou uma referência para o agronegócio brasileiro. Os dados sobre a safrinha, tanto em produção quanto produtividade, são animadores. Essa é a 14ª edição do Rally da Safra. Todo ano a gente passa pelas principais regiões de produção agrícola do Brasil com o intuito de fazer o levantamento de safra. Ele se tornou uma referência justamente por nós irmos a campo, irmos até as lavouras e fazer essas amostragens. Os dados não são baseados somente em relatos de produtores ou associações. E o intuito é que a estimativa de safra ela chegue antes do término da colheita, para que todos nós que estamos envolvidos com o agro temos dados e informações para podermos nos planejarmos aí em relação à nossa atividade. A edição do Rally deste ano veio com novidades. Bom, esse ano a gente intensificou ainda mais a nossa presença de campo, então aumentamos o número de equipes, aumentamos a área percorrida. A nossa estimativa é que esse ano vamos fechar aí com 95 mil quilômetros percorridos desde janeiro até agora com o fechamento do milho safrinha. Então, de fato, a novidade desse ano é uma presença ainda mais intensa no campo, fazendo amostragens. As equipes então partem rumo às lavouras e logo chegam para começar mais um dia de trabalho no campo. Na primeira etapa do Rally 2017, as equipes técnicas percorreram os principais estados produtores de soja entre janeiro e março. A nova etapa, que avalia o milho segunda safra, começou em maio, nos estados de Mato Grosso e em Goiás. O período de avaliação foi estendido até junho, aqui no Mato Grosso do Sul e também no Paraná, para garantir uma maior precisão nas avaliações, já que houve o alongamento do ciclo da soja em algumas regiões, o que acabou atrasando o plantio do milho safrinha. Os técnicos olham detidamente a plantação e coletam amostras de espigas e depois retiram os grãos. Em seguida, utilizam uma metodologia para avaliar as lavouras. A gente entra na lavoura, 30 metros mais ou menos, então a gente faz uma contagem de plantas primeiro e espigas, para ter uma ideia de quantas espigas a gente consegue ter no hectare, levantamento de estande. Depois a gente faz uma coleta de 10 espigas. Essas 10 espigas a gente faz a contagem de quantas fileiras tem nessas de grãos e quantos grãos tem em cada fileira. Isso a gente consegue ter uma ideia de quantos grãos tem, então, médio nessa lavoura, né? Os resultados preliminares mostram que o Brasil deve colher 67 milhões de toneladas de milho safrinha, aumento de 49% sobre o último ciclo. O desempenho também é quase 25% maior do que o recorde anterior. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente consegue ver que não é uma safra excelente, a gente vê que é uma safra boa, uma recuperação do ano passado, mas a gente vê que muitas lavouras têm uma falta de enchimento de grão, na verdade, o final da ponteira, então a gente vê que ela poderia ser um pouquinho melhor, né? No Goiás Leste a gente viu que tem uma restrição de chuvas um pouco maior e danificou um pouco as lavouras, então a gente vê que o Mato Grosso está muito bem e o Goiás um pouquinho abaixo, na verdade, de produtividade. No Mato Grosso a gente viu umas lavouras muito boas, esse ano o período de chuvas foi muito bom. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina.
E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, sem receber salários, funcionários da Casa de Saúde do Rio Maina entram em greve. A Prefeitura não quer assinar o contrato com valores anteriores, que era de 328 mil, e baixando esse valor para 138, impossibilitando a continuação do atendimento da casa pelo SUS. Criciúma conquistou sua primeira vitória na Série B do Brasileirão. Triunfo foi conquistado diante do CRB de Alagoas. Precisamos avaliar também a questão de recuperação de alguns atletas, se é possível ou não. Então, isso é uma dificuldade para mim maior nesse momento. Terça-feira, polícia de Criciúma desarticulou o desmanche que atuava na região do bairro Cristo Redentor. Essa investigação se deu exclusivamente graças à participação da comunidade ali de bem do bairro Cristo Redentor, que resolveu denunciar, que não aceita, não concorda com esse tipo de prática criminosa no bairro. Hospital São Donato de Içara realiza mais uma edição do Bazar Solidário. Fizemos como objeto para a aquisição de um equipamento da UTI e assim nós pretendemos fazê-lo, com o que for arrecadado aqui neste bazar. Quarta-feira, Ordem dos Advogados do Brasil intensifica a campanha que visa combater exploração financeira de idosos. Os dados apontam que de 2015 a 2016 houve um crescimento de 32% nas denúncias de abuso financeiro. E aí, por isso, a Comissão de Idoso de Criciúma resolveu fazer essa campanha como um alerta para a sociedade. Quinta-feira, número de negros assassinados cresce no Brasil. Situação está preocupando autoridades. São realmente situações, a quantidade de mortes maior que nas guerras que ocorrem mundo afora. Bairro da Juventude se prepara para mais uma feijoada solidária. Em torno de 600, 650 pessoas. É o esperado, é o desejado e estamos trabalhando muito para que isso aconteça. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.